Seja muito bem-vindo à BR Box, meu nome é Bruno Barreto e hoje eu vou demonstrar o ADBot, que são esses agentes de inteligência artificial especializados para escritório de advocacia. Então, para você que é advogado, hoje você vai aprender bastante aqui e vai entender como que você vai conseguir revolucionar a sua prática jurídica. Então, a primeira dica que eu te dou é não utilizar o ChatGPT dessa forma aqui. Ou seja, abrir o chat e já começar a pedir ali que ele faça algumas tarefas. Essa é a forma errada de se utilizar o ChatGPT. Em primeiro lugar, porque você vai perder muito tempo digitando e informando para ele o que você quer, né? E o chat, ele é muito genérico. Então, se você perguntar de filosofia, ele vai te responder. Se você perguntar de engenharia, ele vai te responder. Então, a melhor forma de se utilizar a inteligência artificial para a sua prática jurídica é utilizando os GPTs, os agentes. Os agentes, eles são escopos prontos e específicos para realizar determinadas tarefas. Então, quando você utiliza um GPT, um agente, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele é um especialista naquele tipo de tarefa. Então, você vai ter que digitar menos para dizer para ele o que você quer. E a resposta dele vai ser muito mais eficaz. Tá? Uma outra dica também que eu trago para você é que você utilize o plano pago, que é aquele plano inicial que você paga R$100 por mês. Através do plano pago, você vai ter um limite maior de utilização e você vai conseguir utilizar os modelos mais avançados da OpenAI. Então, quando você tem um plano gratuito, você não tem esses modelos à sua disposição. Então, geralmente é o GPT 3.5 Mini, geralmente são modelos inferiores que vão te trazer respostas inferiores e você vai ter também um limite muito alto de utilização. Então, essas são as duas principais dicas e agora eu vou demonstrar para você alguns agentes, né? Eu diria que os mais pedidos pelos advogados, pelos nossos clientes, né? Para que você entenda como que é a utilização desses agentes e como que a inteligência artificial vai ajudar na sua prática jurídica. O bot é o bot de minuta de petição, talvez seja o bot mais utilizado pelos nossos clientes. Ele vai criar uma petição inicial robusta com base nos dados de algum documento que você enviar para ele. Então veja que você já tem aqui alguns prompts prontos, que você pode clicar, você nem precisa ficar digitando muito. Por exemplo, eu vou clicar nesse daqui, ó. Aqui estão os dados. Pode montar uma petição inicial? Eu só cliquei, ó. Então ele, claro, posso redigir a petição. Para isso, preciso confirmar se você já possui o desejo que identifique os elementos essenciais para uma petição. Então eu vou clicar aqui nesse maisinho e carregar do computador. Eu vou colocar um processo que eu já tenho aqui, tá? E aí eu posso colocar aqui, use os dados desse arquivo em anexo. Mandei, então ele vai buscou na base de conhecimento, ó, localizei as informações necessárias, ó, tá vendo? Então ele já pegou aqui o juízo competente, a qualificação das partes, dados do advogado, ó, não consta no documento, irei destacar para preenchimento, sabe? Então ele vai identificando aquele documento, identificando as falhas que tem, né, as faltas de informações que tem, vai te informando, ó, com base nesses dados, vou redigir agora a petição inicial. Como os dados pessoais do autor e do advogado não constam no arquivo, deixarei os espaços destacados para preenchimento posterior. Você gostaria que eu prosseguisse? Sim. Ó, então, ele já vai começar aqui a criar essa petição inicial, tá, com base no documento que eu enviei, já deixando ali os dados para eu digitar depois. Então, aqui ele fala da ação, aqui ele vem dos fatos, do direito, e ele vai preenchendo, ó, dos pedidos, ele vai criando essa petição para você. Você vai precisar depois, obviamente, dar uma revisada nessa petição, mas de qualquer forma, o trabalho que você teria para estar criando uma petição dessa seria gigantesco. E aqui, ó, já finalizou. Toda vez que ele finaliza, você pode clicar aqui nesse sinalzinho de copiar e levar isso daqui para o Word. Então veja que ele criou, ó, dos requerimentos finais, ó, das provas, do valor da causa, dos pedidos, do direito. Ele criou uma petição inicial completa para você. Então veja a praticidade, né, que com menos de
2 minutos eu criei uma petição inicial utilizando esse agente. Vamos para o próximo agente para você entender melhor até como utilizar um agente trabalhando junto com o outro. Esse é o agente que revisa a petição. É interessante que você saiba que é muito mais eficaz você utilizar vários agentes para o mesmo processo, para o mesmo cliente, né? Por quê? Porque cada agente é especialista numa tarefa. Então eu criei a petição no agente de criação de petição, agora eu trago essa petição aqui para esse agente que vai ser o responsável por analisar e apontar ali aspectos jurídicos da petição que eu criei inicialmente. Então você pode digitar para ele, você pode pedir, ou você pode clicar em um desses prompts aqui, ó, por exemplo, preciso analisar uma petição. Ó, mandei para ele aqui. Eu poderia ter clicado em um daqueles prompts ali, ó, perfeito. Por gentileza, envie o texto da petição inicial e tudo mais. Eu vou clicar naquele maisinho de novo, carregar do computador. Vou pegar uma petição que eu tenho aqui, ó, analise essa em anexo. Ó, já mandei ele analisar a petição, ó, revisão jurídica e revisão ortográfica. Ele falou que vai dividir em 2 etapas. Ó. Primeira etapa, revisão jurídica, 10 pontos. Ó, ausência de qualificação completa das partes. Ó. Falta de indicação de fundamento jurídico do pedido. Ó, objeto da ação genérico. Ó. Tá vendo? Menciona apenas a ação, sem especificar na natureza. Ó, então, assim, ele já apontou uma série de problemas, ó, pedidos genéricos incompletos, ausência de exposição dos fatos com clareza e coerência. É lógico que eu usei aqui uma petição bem simples e com falhas para que você possa ver, né? Geralmente você vai enviar uma petição, ele não vai encontrar tantas falhas, mas se ele encontrar algumas, já demonstra aí a competência desse agente, né? Aqui, ó, falta procuração e tudo mais, ó, revisão ortográfica. Então ele já encontrou vários problemas, que é o uso indevido de letra maiúscula, né, construção frasal pobre, repetição de pobre de verbos, né, erro de pontuação, inclusive. Ó. Então, assim, uma série de problemas ortográficos e jurídicos que esse agente encontrou. Então, ele já te faz, inclusive, considerações finais. A petição está muito aquém do padrão técnico-jurídico exigido pelo Código de Processo Civil. Então, recomenda-se a reformulação completa com fundamentação legal, descrição fática, detalhada e observância aos requisitos formais. Então, assim, veja que interessante que é você ter agentes trabalhando para você, como se fossem colaboradores. Então, você dá tarefas para eles e eles te devolvem um resultado com menos de 1 minuto, né? Com certeza, um colaborador humano iria demorar horas ou talvez até dias para fazer essas tarefas. Então, vamos passar para o próximo agente. Esse é o agente que cria contestação e nós temos vários outros agentes, tá? Que criam recursos, notificação extrajudicial, uma série de documentos que esses agentes vão criar. Esse aqui é específico para contestação. Então eu já posso pedir aqui, ó, elabore uma contestação com base nesse documento. Só de eu clicar, não precisei nem digitar, ele já me fala, ó, claro, envie o documento mencionado. Então eu vou vir aqui, carregar do computador, sempre enviando o arquivo completo com os dados. Use esse documento. Pronto, enviei. Então ele já buscou na base de conhecimento, com base na petição inicial ó, lá, de ação de indenização por danos morais. Ó, então ele já reconheceu todos os dados daquele documento. Ele vai criar aqui uma contestação. Ó. A clínica tal, ó, contestação. Ó. Ação proposta por Maria, com fundamento, pelas razões de fato de direito, a seguinte... Então ele vai, ó, preliminares, ó, vai descendo, dos fatos, da contestação, ó, ausência de prova de conduta ilícita, ó, responsabilidade subjetiva, exame ginecológico que envolve aspectos íntimos, ó, uma série de detalhes aqui que ele já está apontando. Ó, a clínica adotou o protocolo ético, ausência de dano comprovado, veja uma série de tutela provisória inviável. Então, assim, dos pedidos. Então, veja que ele já criou uma contestação com base naquele documento que eu enviei. Olha que interessante, olha a quantidade de tempo que isso vai poupar você, né? Você ter que pegar um determinado processo, pensar em como que você vai criar uma contestação, analisar,
pesquisar, né? Então, assim, é realmente incrível como que esses agentes conseguem te entregar um resultado em minutos, né? Volto a dizer, em quanto tempo um estagiário criaria uma contestação dessa? Talvez horas ou dias, tá? Então, vamos para o próximo agente. Esse é um dos nossos agentes também mais procurados. A gente teve, inclusive, um cliente que adquiriu os nossos agentes basicamente por conta desse, porque ele cria um resumo, né, utilizando a técnica FIRAC, né, para a gente trazer os dados ali bem resumidos, independente do tamanho do processo, do documento. Esse cliente que nos comprou esses agentes, ele alegou que o sócio dele pediu para ele resumir um processo que tinha 400 páginas. Então ele demorou 3 dias inteiros lendo, analisando, destacando os pontos principais, né, para estar criando esse resumo. E esse cara aqui, quando ele viu esse cara aqui funcionando, ele ficou assustado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, resumo jurídico desse processo em anexo, por favor. Só cliquei, aí ele vai me pedir aqui para eu enviar o documento, eu vou clicar aqui, carregar do computador, da mesma forma, tá? Eu vou pegar aqui esse processo aqui, tá? Use esse. Então, segue o resumo jurídico, ó, com a técnica FIRAC. Então, começando pelos fatos, ó. Maria Fernanda ajuizou a ação de indenização por danos morais em face em clínica médica, tal. Questão. Ó, a conduta do médico configura violação ao direito da personalidade da autora. Ó, daí vem regra. Olha que interessante, ó. Já coloca alguns artigos aqui, ó, tá? Análise, ó. A petição inicial sustenta que houve violação à dignidade da pessoa humana ao submeter a autora a constrangimento indevido, por aí vai. E ele te traz, inclusive, uma conclusão. Então, olha que interessante, aqui ele já te dá, inclusive, alguns dados que ele já retirou do documento, como o número do processo, autor, réu, valor da causa, pedido de liminar, tá? Então, olha que interessante. É óbvio que esse documento era um documento pequeno, mas você pode enviar um documento de 500 páginas, 1000 páginas, que ele vai resumir e te entregar esse resultado incrível aqui, tá? A gente tem um outro agente também que eu já vou aproveitar para te mostrar, que é esse que gera 3 estratégias. Ó, então, com base nos documentos, preciso de um apoio estratégico para um caso. Ó. Então, eu já vou clicar aqui, vou carregar, vou mandar isso daqui. Use esse caso. Então, esse daqui, ele vai pensar para você, ó, entendimento do contexto do caso. Trata-se de indenização por danos morais. Ó, estratégia 1, enfatizar a responsabilidade objetiva da clínica com base na teoria do risco do empreendimento. Olha que interessante. Então, ele pega aqui e já te dá argumentos jurídicos, tá? Táticas de negociação, utilização das provas. Ó, estratégia 2, sustentar a violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Ó, argumentos jurídicos, táticas de negociação, utilização das provas. Estratégia 3, reforçar o pedido de tutela antecipada com base no princípio da precaução e proteção de terceiros. Ó, argumentos jurídicos, táticas de negociação. Eu posso ainda vir aqui e pedir para ele aprofundar aqui numa determinada estratégia. Ele vai aprofundar e vai me devolver ali os fatos e os argumentos ali mais aprofundados para uma determinada estratégia. Então veja que interessante, a gente tem agentes aqui que pensam por você. Você vai ter que, obviamente, só dar uma revisada nisso, pedir para ele aprofundar, mas olha só em quanto tempo ele criou 3 estratégias para esse caso. Se você não gostar das estratégias, você pode pedir para ele, gere mais 5, gere mais 2, e ele vai gerar isso tudo para você. Então realmente é uma revolução que nós estamos trazendo para o ambiente jurídico. Obrigado pela sua atenção. Então, eu finalizo aqui esse vídeo agradecendo a sua atenção e te dizendo que a nossa missão é aumentar a sua produtividade, consequentemente aumentar o seu lucro e reduzir custos com equipe, com pessoal. Porque eu tenho clientes, por exemplo, que ao invés de contratar 2 ou 3 estagiários, contratou só um e contratou os nossos 60 agentes. Nós temos atualmente 60 agentes
né? Cada um especializado em uma tarefa, tá? Se você tiver dúvida, quiser entrar em contato, fique à vontade, tá? Então, assim, é como se você estivesse colocando 60 colaboradores dentro do seu escritório. Cada agente é como se fosse um colaborador. Na verdade, ele trabalha até além, né, de um colaborador normal, de um colaborador humano, né? Porque você vê que você entrega uma tarefa para ele, ele vai te devolver aquilo em minutos, né? Então, assim, ele é realmente um robô especializado em tarefas jurídicas. Então, qualquer dúvida, entre em contato. O valor está irrisório, né? Se você comparar os custos que você tem com um colaborador humano, né? De salário, ele tem que tirar férias, né? Assim, não tem nem comparação. E o custo desse serviço, ele é um custo único, tá? Você não tem custos mensais. Então você paga pelos agentes, né? Um valor muito pequeno, né? E você tem eles para o resto da sua vida. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida, entre em contato.